Shabbat Shalom, você que nos assiste, você que está aqui na Har Tzion. Nós estamos estudando neste sábado uma porção muito, mas muito importante. Êxodo, dê uma olhada aqui na tela, Êxodo capítulo 30, verso 11 até o 34, 35. Nós temos essa paraxá, o relato de um terrível pecado. Talvez um dos pecados mais graves na história de Israel, junto com o pecado dos espias. Esse aqui foi o outro que manchou a nossa trajetória do deserto. É o tal do pecado do bezerro de ouro. Tocando no assunto aqui do bezerro de ouro, eu vou entrar no tema que eu separei para vocês, que eu preparei para vocês nesse Shabat. O tema, como eu mostrei agora há pouco, está aqui na tela. Veja, Shabat ou domingo. Por que eu pus esse tema aqui? Vou explicar para você. Olha, um dos piores pecados do povo de Israel nos dias do Êxodo foi o tal do Retaegel, que é o pecado do bezerro. Mas um fato nos chama a atenção. Que mandamentos em relação ao sábado, ao Shabat, eles aparecem antes do pecado do bezerro e depois do pecado do bezerro. A minha pergunta para você e para quem está assistindo é: o que Deus quer nos ensinar com isso? Por que o Shabat aparece antes, como se fosse uma espécie de prevenção, e por que ele aparece depois, como se fosse uma espécie de antídoto para esse tipo de pecado de idolatria? Então tem algo aí, pessoal, nada na Torá é à toa. O Shabat aparece antes e depois do pecado do bezerro de ouro, e há um motivo sim para isso acontecer. Eu quero citar aqui uma frase que você talvez já ouviu falar, eu já citei aqui várias vezes, que ela foi dita por um jornalista muito importante, um judeu ucraniano, na época não tinha Ucrânia, mas do Império Russo, chamava Asher Tzvi Hirsch Ginsberg, ou Adam Ahad, o Ahad Ha'am, o Ahad Ha'am, que viveu ali no século XIX, ele disse a seguinte frase: o Shabat tem guardado os judeus mais do que os judeus têm guardado o Shabat. Ele foi um dos primeiros sionistas que tinham a visão de ter-se um Estado de Israel, não apenas um Estado para concentrar judeus, mas um Estado judaico. Ele atrelava a religião, ele tinha fé. Não era igual o Herzl, que era meio... ele era um pouco secular. Em relação à religião, o Herzl não era muito ligado à religião. O Herzl era um político, um jornalista muito famoso. Mas esse Hirsch não. O Ahad Ha'am, ele era aquele sionista que tinha fé, que cria no cumprimento das promessas de Deus. E ele então contaminou e disseminou entre o povo judeu a necessidade de se ter um Estado judaico lá na região chamada Palestina. E ele disse essa frase: o sábado, o Shabat, tem guardado o judeu mais do que o judeu tem guardado o sábado. Você consegue entender o que ele quis dizer com essa palavra? A tradição que Deus logrou ao povo de Israel, tem ajudado mais os judeus a se manterem como povo, do que o judeu tem guardado essas tradições. Então ele diz, olha, nossas tradições, nossos mandamentos, aquilo que Deus nos deu, tem um fundo espiritual. Não são só tradições, são marcos no tempo e no espaço para nos separar como povo, em meio a uma sociedade que odeia a Deus e a sua lei. E é verdade, o sábado tem guardado mais os judeus do que os judeus o Shabat. E eu digo para você o seguinte: entender e praticar a santificação do tempo, você tem que entender, gente, que a Torá não ensina só o judeu a separar o espaço, coisas. Você leu aqui, né? O tabernáculo, os utensílios separados, o óleo sagrado, o incenso sagrado, o castiçal sagrado, a bacia sagrada, a roupa sagrada. Mas o judeu não aprendeu a separar só coisa, não. Ele aprendeu a separar e santificar tempo. Tão importante como o espaço, separar o espaço, né? Separar o tabernáculo lá em Jerusalém, separar o Monte Moriá dos outros montes, separar o local do templo, do tabernáculo. É separar, tão importante quanto o espaço, é o tempo. Você tem que aprender a santificar tempo para Deus. Olha só, como que é que você separa o tempo para Deus? Por isso que Deus deu a você os Shabbat.
Por isso que Deus deu a você festas, as Moedim, as solenidades importantes de Israel. Porque essas santificações temporais quer dizer que atuam separando o tempo para Deus, né? Que não são temporárias assim de curtas. Mas estas santificações do tempo, como o Shabat e as festas, elas moldam o nosso caráter e a nossa identidade. Sabe como? Porque com elas, nós somos lembrados da santidade de Deus e também da nossa santidade. Em outras palavras, o Shabat é um sinal de quem podemos ser para Deus. Por que eu digo isso? Devido às palavras que Deus dá ao povo em Êxodo 31, que você canta comigo aqui todo sábado. Veshamru, Vene Israel et Hashabat, Lasot et Hashabat, Ledorotam, Britolam, Beni Uven, Bene Israel, Othi Leolam, Kisheshet Yamim, Asa Adonai et Hashamai vet Haaretz, Uvayom Ashvi, Shavat Veinafash. Guardarão os filhos de Israel o sábado, tendo-o como aliança perpétua através das suas gerações. Entre mim e os filhos de Israel é um sinal para sempre, porque em 6 dias fez o Senhor Deus os céus e a terra, e no 7º dia ele descansou e alento tomou. O que você canta comigo aqui é de Êxodo 31. E olha o que o Eterno diz em relação ao sábado. Por que o povo de Deus tem que separar esse dia para ele? Olha aqui. Certamente guardareis os meus sábados, porque ele é sinal entre mim e vós nas vossas gerações. Sinal para quê? É um sinal que você saiba, que você aprende com ele, que eu sou o Eterno, Yud Rei Vav Rei, que vos santifico. Olha só. Então, para entender a santidade de Deus e para entender a santidade que nós devemos ter para Deus, você tem que entender o Shabat. É como se fosse uma ferramenta que Deus te deu semanalmente para lembrar a você da santidade dele e da sua santidade. O Shabat é um lembrete de quem você pode ser para Deus. Você pode ser santo para Deus. Você deve ser santo para Deus. Ah, mas eu não vou conseguir. Então você já vai desistir da luta antes de começar? Você já vai desistir do desafio antes mesmo de começar? Que soldado covarde é esse? Eu nem me esforço para ser santo porque eu sei que eu não vou conseguir. Que é isso, gente? Esse não é o servo que Deus espera. O servo que Deus espera é aquele que segue a ordem de Deus. Sede santos, porque eu sou santo. É mandamento, citado no Novo Testamento. É mandamento você buscar a santidade. E aqui na Torá, nessa porção, diz que quem aprende a guardar o Shabat, quem aprende a celebrar o Shabat de forma certa, aprende sobre a santidade de Deus e também se santifica. Olha aqui que interessante. Então o Shabat é muito importante. Vamos falar sobre o Shabat, olha. Shabat. O Shabat é para judeu? Não. O Shabat não é para judeu. Como é que eu sei disso? Porque o primeiro mandamento em relação ao Shabat, ele está lá em Gênesis, pessoal, onde nem tinha Moisés, nem Abraão. Adão. Adão simboliza humanidade. Olha aqui. O Shabat é um princípio universal, instituído lá em Gênesis 2:3. Ele é reforçado para Israel em Êxodo 31 e enfatizado para quem não é judeu, mas que se ajunta a Israel em Isaías 56. Devemos todos ler com atenção esse texto. Escute. Por que você santifica um dia para Deus? Porque ele fez para você um símbolo. Esse símbolo ajuda você a se santificar e a santificar onde você vive. Qual símbolo é esse? O 7º dia na semana você vai dedicar a Deus. E essa dedicação vai ser com base numa memória, num princípio. Qual é o princípio? Deus criou os céus e a terra em 6 dias e no 7º ele descansou. Esse é o princípio. Então quem reconhece e aprende a celebrar esse dia, está declarando para o mundo que ele crê
que há um Deus criador de tudo que você pode ver com seus olhos nos dias de hoje. É o Deus criador, é o Deus que cria, é o Deus soberano, é o único Deus. Olha aqui como é que a gente atrela. Shabat tem conexão com monoteísmo. O Shabat existe construído em cima do símbolo de monoteísmo. Porque Deus criou os céus e a terra em 6 dias e no 7º ele descansou. Então, em honra ao Deus único, criador dos céus e da terra, você segue o seu exemplo. Quem descansou? Quem foi o primeiro que guardou o Shabat no mundo? Foi Deus. Ah, Mateus, mas Deus não é homem para poder descansar. Você acha que ele se cansa? Claro que ele não se cansa. Então por que você acha que a Bíblia diz que ele descansou? O Shavat, ele descansou, literalmente, está escrito. Por que está escrito? Para te dar o exemplo. Para te mostrar como fazer. Para te mostrar como agir. Deus não se cansou e não precisava ter descansado. Porque o fez. Para que você pudesse seguir o seu exemplo. Por isso, pessoal, que Deus começa a trabalhar o Shabat em relação à idolatria. O Shabat, ele é uma espécie de antídoto para a idolatria. Nos momentos onde Israel se esquecia mais do Shabat, era onde Israel tinha mais casos e quedas com a idolatria. Está entendendo? Então o Shabat está relacionado sim com o monoteísmo. O Shabat está relacionado sim com a santidade de Deus. O Shabat está relacionado sim com a sua separação como povo de Deus. Você tem que ser separado. E ele é dado para a humanidade lá em Gênesis 2, ele é dado para Israel lá em Êxodo 31, e não para por aí, graças a Deus, porque é um texto que muitos pastores morrem de medo, mas é um texto que você não pode riscar da sua Bíblia não, meu amigo. É uma alusão profética sobre não-judeus, e sobre práticas que os não-judeus têm, que agradam a Deus. Como é que uma pessoa que não é judia pode ser considerada povo de Deus? Como é que uma pessoa que não é judia pode ser considerada povo escolhido de Deus, junto com o povo escolhido, que é o judeu? Número 1, crença. Tem que crer que há um Deus, que é o único Deus, que é o Deus Criador. Você tem que ter fé, ok? E além da fé? Como é que você vai se unir ao povo escolhido de Deus? Você que não é judeu. Aí eu creio igual o judeu. Tá, e só crer vai te ajudar de alguma coisa? Você mora onde? Você mora no espaço ou você mora no planeta? Terra. Você mora aqui. Então você tem que ter práticas alinhadas ao povo escolhido de Deus. Quando Deus escolhe um povo, Deus dá a esse povo práticas, princípios, valores, uma moral muito específica. Não basta se dizer povo de Deus, tem que andar como povo de Deus. Isaías 56 vai falar disso. Isaías 56 é a prova que Tiago escreveu, o irmão de Yeshua. Fé sem obras é morta. E eu vou citá-lo aqui. Pode alguém sem obras, a fé de a pessoa dessa salvá-la? Tiago fez a pergunta para você e eu faço também. Pode só a fé, sem obra alguma, sem atos de justiça algum, sem prática alguma, salvar uma pessoa? Está vendo? Tiago fala que a fé, sem ser acompanhada de boas obras, é morta. Uma coisa morta não pode salvar ninguém. Isaías 56 vai mostrar a parte prática de você que não é judeu, como que você pode andar segundo os filhos de Deus. Não basta só achar que você também é escolhido. Olha só. Verso 3. Isaías 56, 3. Não fale o estrangeiro que se houver chegado ao Senhor, dizendo: o Senhor, com efeito, me separará do seu povo, nem tampouco digo o eunuco, eis que eu sou uma árvore seca. Então, é essa crise de inferioridade que a pessoa que não é judia tem. Quando essa pessoa que não é judia, mas começa a estudar Deus, e começa a estudar o relacionamento de Deus com Israel, a tendência é essa pessoa achar que ela é segunda classe. Não, Deus ama mais os judeus.
Eu não sou judeu, eu não tenho o mesmo status que eles têm. Eu não posso ser escolhido, eu não posso ser honrado como aqueles filhos de Arão eram. Meu pai não era rabino, meus ancestrais não eram profetas. Eu não tenho vínculo nenhum com o povo judeu. Não diga que você é uma árvore seca, porque assim diz o Senhor, aos eunucos que guardam os meus sábados, que escolhem aquilo que me agrada e abraçam a minha aliança. O pessoal, olha para mim. Isso aqui é bombástico. Porque o Eterno está valorizando aqui pessoas que não eram judias, ou que não são judias, que escolheram separar o Shabat ao Senhor. E aí Deus diz através do profeta, quando vocês escolhem separar o Shabat para o Senhor da maneira correta, vocês escolhem aquilo que me agrada, e vocês fortalecem a minha aliança. O verbo aqui no original é fortalecer, não é abraçar, é fortalecer. Vocês fortalecem em vocês a minha aliança. Olha isso, pessoal. Não é só fé, é prática. Aprenda com essa profecia. Deus fala que a pessoa que guarda o Shabat da forma certa, ele escolhe algo que agrada a Deus. Ele fortalece a aliança de Deus. Olha só. Darei na minha casa, dentro dos meus muros, um memorial, Yad Vashem, e um nome melhor do que filhos e filhas. O nome eterno darei a cada um deles, que nunca se apagará. Olha isso, pessoal. Você vai ser como um memorial, um nome eterno, um nome de honra e glória entre o povo de Israel. Você vai ter. Aos estrangeiros que se unem ao Senhor para o servirem e para amarem o seu nome, sendo deste modo servos, sim, todos que guardam o Shabat, não o profanando, e fortalecem a minha aliança. De novo. E ele usa o mesmo verbo que o apóstolo Paulo usa lá em Romanos 11. Aqueles que se uniram ao Senhor. Nilvá. Eu vou falar sobre isso hoje à noite. Nilvá. Você é unido ao povo de Deus. Quando você é unido ao povo de Deus, o que você tem que fazer? O que esse estrangeiro aqui fez? Esse estrangeiro, ele se achegou ao Senhor. Ele foi unido ao povo de Deus. Ele escolheu amar o Senhor de todo o coração, ele escolheu servir ao Senhor de todo o coração, e ele escolheu guardar o Shabat. Esses que fazem isso, eu vou levar eles no meu santo monte, e vou alegrá-los dentro da minha casa, e os holocaustos deles, e os sacrifícios deles serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos, pessoal. Então tem que ter povo. Não vai ter só o judeu na terra. Vai ter o judeu e vão ter outros povos. Mas esses outros povos têm que se unir a Israel em fé e em prática. E o Shabat aqui é uma das chaves de entrada nessa aliança. O Shabat foi dado para a humanidade. Olha aqui. O Shabat foi dado para a humanidade. Quem guarda o Shabat reconhece e honra Deus como Criador de todas as coisas. O Shabat é dádiva de Deus para o homem e representa a aliança que Deus tem com o homem. Ele representa uma aliança. Shabat é uma aliança. Olha só, para Israel é tudo isso aí citado, mas também é um símbolo da aliança que Deus tem com Abraão, com Isaac, com Jacó e todo o povo de Israel. Olha para mim aqui um pouquinho. Uma das primeiras tradições e práticas que Roma lutou para tirar do seio da igreja foi o Shabat. Foi Páscoa e Shabat. Foram os dois que eles pegaram assim em cima. Páscoa e Shabat. Pessah, né? Pessah, Páscoa e Shabat. Por que Páscoa e Shabat? Porque são as duas festas que mais tratam de identidade de uma pessoa. O judeu no Império Romano era identificado facilmente por quê? Era um povo que tinha o Pessah e era o povo que celebrava o Shabat, além de ser o povo que cria num único Deus. Então, o que distinguia o judeu na antiguidade? As festas e o Shabat.
O romano não tinha dia de descanso, não, gente. Então essas coisas separavam o povo de Deus. Essas coisas delimitavam Israel. Os primeiros cristãos celebravam essas coisas. Por que eu sei? Por provas bíblicas, provas apostólicas. Pêssar. Eu sei que Pêssar era celebrado pelos cristãos, porque é ordem apostólica, 1 Coríntios 5:8. É ordem celebrar a Páscoa. E eu sei que celebravam o Shabat. Por quê? Pelo número de éditos e ordens que os imperadores e os pais da igreja de Roma tiveram que enfatizar para tirar o sábado da igreja, era uma coisa horrorosa. Então, se eles se esforçaram tanto para tirar o Shabat da igreja, é lógico que o Shabat estava presente na igreja. É óbvio. E é atestado por muitos pais da igreja o Shabat sendo presente nas comunidades dos primeiros séculos. Olha aqui. Quando a gente fala isso, imediatamente algumas pessoas surgem com textos para poderem jogar isso por terra. Então a gente lê aqui que o Shabat é aliança perpétua, que o Shabat ensina de santidade, que o Shabat é um presente de Deus, que o Shabat aponta para um Shabat profético que nós estamos esperando, um descanso profético que nós estamos esperando. O Shabat é aquela preparação que a gente tem toda semana para o Shabat verdadeiro que está por vir, que eu aguardo com Yeshua. Então o Shabat é isso tudo. Aí você fala isso para a pessoa que vem de um meio tradicional cristão, na hora ela vai te falar assim, não, olha, tudo bem, Shabat pode até existir, ser válido para judeu, mas para o cristão, para mim, ele não tem aplicabilidade alguma. Aí você pergunta, mas por quê? Se o próprio Deus fala que é estatuto perpétuo pelas vossas gerações, se o negócio surgiu lá em Gênesis, muito antes da lei, foi para a humanidade. Aí a pessoa fala assim, olha, tudo bem, concordo com isso aí tudo, mas quando Jesus veio, ele falou que ele é o Senhor do sábado. E com isso ele anulou toda essa coisa aí. Será mesmo? Será que Yeshua, o pai cria, vem o filho e destrói? Porque pelo que eu lembro, ele disse o contrário. Não pensem que eu vim o quê? Anular, cancelar a Torá. Eu vim cumpri-la. Porque se vocês têm que andar em boas obras, se vocês têm que resplandecer a luz de Deus, andar em boas obras, que são os mandamentos de Deus, como é que eu vou abolir os mandamentos? Senão vocês não vão conseguir andar em boas obras. Como é que vocês vão andar em obra de justiça? É o que ele fala em Mateus 5, né? Mateus 5 ele começa com a parábola, e no final ele diz, olha, vocês têm que andar em boas obras. Vocês têm que resplandecer a luz. Eu não posso vir, então, anular a lei, que é um mandamento de Deus, que vocês andam em boas obras. Pessoal, Yeshua é o Senhor do sábado. Com isso ele anula o sábado? E outro texto que eles gostam de citar, Mateus, mas é tradição apostólica, os discípulos se reuniam no primeiro dia da semana, Atos 20, verso 7. Então é a prova que é o domingo, Mateus. Domingo foi o dia que ele ressuscitou. Domingo é o dia que os cristãos celebram, se reúnem. Nós não temos mais o sábado foi anulado. Meu amigo, como é que você vai anular o quarto dos 10 mandamentos? Os 10 não são válidos mais não? São, mas o quarto substitui pelo domingo. Como assim? Quem deu essa ordem? Jesus deu a ordem. Mas como é que ele deu essa ordem? Porque ele falou que ele é o Senhor do sábado. Ô meu amigo, Lucas 6, verso 5, Yeshua é bem específico. Houve lá um probleminha, que os discípulos estavam colhendo espigas para comer num Shabat. Nada mais permitido pela Torá. Por quê? Porque eu tinha fome. O Shabat é um presente que Deus te dá para você se alegrar em Deus. O Shabat não é peso. O Shabat certo, ele é vida para o homem, ele é deleite, ele é alegria. Meus filhos anseiam para chegar ao sábado. Sábado para eles não é peso. Sábado para eles não é conhecido pelas restrições. Sábado para eles é conhecido pela alegria. É totalmente diferente. Então Deus deu o sábado para o homem como um presente. Você está entendendo, gente? É um presente que Deus te deu. É um dia para você parar tudo e contemplar a beleza de Deus, né? E estudar a palavra com a sua família. Ir à sinagoga com os irmãos, ir à congregação com os irmãos. Ah, eu posso fazer isso todo dia. Eu sei que você pode, mas Deus estabeleceu um dia para isso estar na sua memória constantemente, toda semana. Então, se o Shabat é um presente,
dado para homens e mulheres como eu e você, quem está triste, quem está oprimido, tem dificuldade de celebrar o Shabat. Então, o que a gente disse no judaísmo? No judaísmo e na Bíblia, há um princípio chamado Pikuach Nefesh. O que é Pikuach Nefesh? Preservação da vida. Ok? Preservação da vida. Então, todos os mandamentos de Deus perdem prioridade para a preservação da vida. Esse é o princípio. Exceto 3. 3 mandamentos você não pode descumprir para salvar a sua vida. Você morre, mas você não descumpre. Quais são? Idolatria. Ajoelha e me adora, senão eu te mato. Então pode matar. A gente tem exemplo disso na Torá. Daniel é um outro exemplo. Esther é um outro exemplo. Não. Segundo, promiscuidade sexual. Deita-te comigo para eu não te acusar falsamente, disse a mulher de Potifar a José. O que José fazia? Pode acusar. Foi preso injustamente, mas não cedeu. Promiscuidade sexual, nunca. E número 3, entregar um inocente para ser morto, para você se safar da sua culpa. Entregar o inocente. Então você não pode fazer isso. Todo o resto, você pode passar, o hebraico usa passar, para não morrer. Exemplo. A Torá fala para você não fazer fogo no Shabat. Porque o fogo na época tinha que ter um trabalho enorme, né? Você tinha que sair, colher, bater o machado lá, tirar a lenha, fazer o fogo. Já viram o fogo? Como que você faz? Não era fácil fazer fogo. O sujeito demorava 5 horas para fazer um fogo. Então falou, não acende fogo no Shabat, não. Tá. Mas aí surgiu um problema. Seu filho está doente. E você tem que fazer uma comida especial para ele. Ele está fraco. Ele tem que comer. Ele não vai querer comer o maná dormido. A comida de ontem. Você tem que fazer um remédio para ele. Os remédios antigamente eram todos o quê? A maioria era homeopático, né? Então o sujeito tinha que preparar um remédio para o filho ou para alguém que fosse. Teria que acender fogo para preparar o remédio. Podia ou não podia? Podia ou não podia fazer isso? Pela Mishnah, pela tradição judaica, podia. A Mishnah diz que, antes de Yeshua, a Mishnah diz que se você tiver que cozinhar algo, se você tiver que quebrar o Shabat, para fazer o irmão se sentir bem, que está doente, você pode. E isso não vai ser considerado culpa diante de Deus. Esse é o princípio. Porque a vida está acima do Shabat. O morto não pode guardar sábado. O faminto não pode se alegrar no sábado. Pode? Então, por isso que quando esses fariseus viraram para Yeshua, falaram, por que os seus discípulos estão profanando o Shabat? Eles estão debulhando lá espiga no Shabat. O que Yeshua cita para eles? O que Yeshua cita para eles? Davi e os pães da preposição. Por quê? Por que citou o pão da preposição? Davi não tinha fome? Com o seu... Aquilo era um bando, né, que andava com ele. Não chamo nem de exército, não. Na época era um bando que andava com ele. Davi vem com esse povo e está com fome. E qual pão que ele acha para comer e come? O pão da preposição, que era extremamente sagrado. Jamais uma pessoa pode comer do pão da preposição, porque é um pão oferecido a Deus. Mas ele comeu. E foi pecado? Deus condena Davi por isso? Não. Deus não condena Davi por isso. E vou mais ainda, hein? Qual era o dia que esse pão era feito lá pelo sacerdote? Sábado. Sábado era o dia que o sacerdote acendia o fogo, fazia a massa, assava o pão e trocava lá na mesa do pão. Então Yeshua está lembrando aos fariseus que a vida tem prioridade sobre o Shabat. Shabat não é o dia de alegria, de celebração. Como é que você vai privar o sujeito de viver para guardar sábado? É incoerente, não bate. Aí Yeshua diz o quê? Gente, o homem não foi feito para o sábado. O sábado foi feito para o homem. O sábado é presente para o homem, não é o homem que é presente para o Shabat. E o Filho do Homem é Senhor do sábado. Olha aqui, Filho do Homem, deixa eu ver se eu coloquei isso aqui para você.
Filho do homem no hebraico quer dizer Ben-Adam. Ben-Adam não refere-se a uma pessoa, refere-se à humanidade. Ben-Adam quer dizer ser humano. O que Yeshua quer dizer com essa frase? Porque o homem, o ser humano, é senhor do sábado e não o contrário. Não invertam as coisas. Aí outro dia me citaram, porque tem comunidade, gente que quer aplicar o Novo Testamento assim na forma mais literal. Lá eles, quando nos cultos de cura que eles têm, não é igreja aí que fala, tem culto de cura lá, que eles ungem todo mundo com barro cuspido. Pegam a terra, aí o pastor cospe, faz o barro e passa onde está doendo ele passa no seu corpo. Passa no ouvido, passa no olho, passa na coluna, passa no joelho, é o barro ungido com cuspe. Por quê? Porque o mestre fez assim. Você já parou para entender por que Yeshua fez esse teatro todo para curar uma pessoa que ele podia ter dado um estalo de dedo e curado? Primeiro era sábado. Chega o cego. E Yeshua já sabia que muitos fariseus estavam indo contra o princípio de preservação da vida. E estavam transformando o Shabat numa prisão. Num peso. O que Yeshua decide fazer? É o teatro. O que ele faz? Ele pega a terra, ele cospe. O que ele está fazendo ali, você sabe? Ele está fazendo remédio, gente. Ele está mostrando para as pessoas que é lícito você fazer remédio, até mesmo no sábado. Porque o remédio é para auxiliar o doente, não é considerado trabalho. Então, tudo que ele fez foi para demonstrar que o ato de se fazer um remédio para alguém no Shabat não é quebra de Shabat. Shabat é vida. É lógico que ele teve que ter o poder dele ali para mostrar. Mas o que ele quis demonstrar com essa atitude? Vida tem prioridade sobre o sábado. Vida tem prioridade sobre o sábado. Olha só, vamos adiantar aqui. E o outro que eu não citei, né? Mas lá em Atos 20 fala que eles reuniam imediatamente após o sábado. Você sabe como é que é isso no grego? Essa expressão imediatamente após... Não. Essa expressão no primeiro dia da semana, como que é no grego? É assim, mia ton shabaton. Sabaton, desculpa. Mia ton sabaton. Que traduzindo é imediatamente após o sábado. Então, quando os discípulos se reuniam para celebrar a ceia, com o intuito de partir o pão, de comer junto, eles faziam imediatamente após o Shabat. Que momento que é imediatamente após o Shabat? Sábado à noite, é o pôr do sol. O pôr do sol delimita o fim do dia para o judeu. Então, quando eles se reuniam imediatamente após o sábado, era sábado à noite. Por isso que havia muitas tochas no local onde eles estavam reunidos. Viu? É simples. Mas aí o camarada viu ali, imediatamente após o sábado. Deve ser no domingo. E colocou na sua Bíblia, no primeiro dia da semana. Isso é um texto que não existe no original. Não existe a palavra primeiro, não existe a palavra semana, não existe nada disso. Existe o quê? Imediatamente após o sábado. Miaton sabaton. É o texto original. Mas o tradutor, para te dar uma ajudazinha, o tradutor, para poder tirar qualquer vestígio de Israel ou de judeu na sua fé, o que ele faz? Ele omite a palavra sábado do texto original. Troca sábado por primeiro dia da semana. Propositalmente, na minha opinião. Propositalmente. Tá? Olha aqui, Mateus, tudo bem, eu estou entendendo aí de sábado, mas será que os primeiros cristãos, não estou falando para judeu agora, tá bom? Estou falando para você que não é judeu, mas que serve a Deus. Será que sábado era algo normal para você? Antigamente? Será que os primeiros discípulos de Yeshua celebravam o Shabat? Como que ocorreu? Por que hoje não celebra mais? Hoje, um dos elementos que mais traz divisão e horror ao mundo cristão é o tal do sábado. Você fala de sábado, a pessoa já te olha como se fosse o maior herege do planeta Terra, o camarada mais distante da graça de Deus, e se você começa a voltar para o negócio de sábado. Você está guardando o sábado. Você voltou para o sábado. Sábado é coisa de judeu. Sábado não é para nós somos cristãos. Vamos ver aqui, olha só. Deixa eu falar para você uma coisa. E eu deixo claro que eu não sou contra você adorar a Deus no domingo
Igual eu não sou contra você adorar a Deus segunda, terça, quarta, quinta e sexta, e nem sábado. Eu não sou contra dia nenhum, porque Deus criou todos os dias. Pode reunir no domingo, adorar no domingo? Pode. Eu não trabalho, o comércio não abre. Posso? Lógico que pode, gente. Quem sou eu para falar que não pode? Pode adorar a Deus qualquer dia. Agora, você usar o domingo para substituir e anular o Shabat de Deus, isso é pecado. Porque você está desenvolvendo um sofisma e uma mentira. Isso não é certo. Você pode adorar domingo, agora não vem também tirar o meu sábado. Porque o sábado é de Deus, o sábado veio de Deus, foi Ele que criou, é o quarto mandamento, é símbolo, é antes da Torá, durante a lei e depois da lei, para quem não é judeu. Não venha mexer com a base da minha fé. Pode adorar a Deus quando você quiser, mas não me intimide. E eu quero explicar para vocês que defendem um domingo com unhas e dentes como o dia que Deus instituiu para que você celebre, se lembre da ressurreição de Cristo. Eu quero frustrar um pouco os seus planos e dizer para você o seguinte, que o domingo, ele foi instituído pelo Império Romano, não foi pela igreja, foi pelo Império Romano, e o domingo era repleto de influências pagãs, fins políticos e econômicos, e a decisão de estabelecer o domingo como dia de descanso dos cristãos suportou a rejeição, ele ajudou no processo de rejeição de todo vestígio judaico da nova fé do Império Romano. Como que o Shabat hoje é tido com olhos tão ruins pelo meio cristão? Nós vamos ver a origem agora. Como que surgiu isso, gente? Se os apóstolos, se os primeiros cristãos aprenderam com os apóstolos, aprenderam com Israel, por que a coisa mudou tanto de 2000 anos para cá? Por que o sábado tem esse estigma tão ruim? Olha aqui, acompanha comigo aqui alguns relatos históricos. Nós não observamos mais o sábado, mas vivemos na observância do dia do Senhor, sobre o qual também nossa vida surgiu por ele. Está falando domingo. Portanto, não vamos mais guardar o sábado de uma maneira judaica, nos regozijando num dia de descanso. Pode continuar olhando para cá, eu só vou falar para você. A ordem desse pai da igreja foi, não vamos mais guardar o sábado de uma maneira judaica. Então, ou seja, se ele está dando a ordem para não guardar mais, é sinal que essa prática era feita. Número 1. Número 2, como que ele proíbe as pessoas de guardarem o Shabat? Da forma judaica. E como que era a forma judaica? Ele explica, olha aqui. Como que é a forma judaica? Regozijando no dia de descanso. Então não pode ter alegria. Porque aquele que não trabalha, que também não coma. Olha só. Esse negócio de descansar no sábado, isso é coisa de gente preguiçosa. Não pode ficar parado um dia inteiro. Pois os sagrados oráculos já disseram, com o suor do teu rosto comerás o teu pão. Oráculo sagrado. Mas cada um de vós, você está vendo o sofisma? Ele citou Gênesis, mas fora de contexto. O mesmo Deus que deu o sábado agora vai mandar trabalhar no sábado? Então, desvinculou tudo, criou um sofisma aí, não é? Usou uma frase certa para incidir o erro. Olha, porque os sábios oráculos disseram, com o suor do teu rosto comerás. Mas cada um de vós mantenha o sábado da maneira espiritual. Ai, 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 ai. O que esses primeiros pais da igreja católica fizeram? Eles dicotomizaram, platonizaram a fé. O que é isso? Todos eram estudantes de filosofia grega, todos eram professores de filosofia grega que se tornaram cristãos, alguns nem acho que se tornaram nunca cristãos. Mas começaram a definir a fé com base na filosofia grega. E o platonismo era, assim, escancarado na mente desses primeiros pensadores cristãos. Então, eles aplicaram o platonismo na Bíblia. Como que se aplica o platonismo? Você dicotomiza tudo. Tudo tem uma forma carnal e a forma espiritual. Tudo é assim. Você separa tudo, carnal e espiritual. Aí você lê a Bíblia, Israel. Não, isso aí é o Israel carnal. Nós somos o Israel espiritual. A lei dos judeus é carnal. Nós vivemos numa lei espiritual.
Nós não guardamos o Shabat físico dos judeus, nós guardamos o Shabat espiritual. Doutrina de demônios isso aí. Demônios. Isso não é certo, isso não é bíblico, isso tem origem pagã na Grécia. É o Deus da antiga aliança e o Deus da nova aliança. Isso é doutrina de nicolaíta. Maldito prosélito. Está vendo o que dá converter o judaísmo? Só dá contenda para o povo de Israel. Esse tal de Nicolau que convertido lá em Atos 6. Olha a desgraça que ele criou na igreja. Vai ler Apocalipse capítulo 2, vai ver as coisas que ele estava fazendo lá, o bando dele, os nicolaítas. Pregavam isso aqui, ó, platonismo. Deus se preocupa com o espiritual. Você acha que Deus se preocupa com o seu corpo? Você acha que Deus se preocupa com o que você come? Deus está preocupado com coisas mais sublimes, coisas espirituais. Deus não importa com quem você tem sexo. O que importa é o espírito estar puro para Deus. Maldito Nicolau. Cuja doutrina está hoje aí, ó, espalhada em muitos meios cristãos e judaicos também. Olha aqui. Olha o que esse sujeito falou. Não vamos guardar o Shabat igual aos judeus. Vamos guardar o Shabat espiritual. Como é que é o Shabat espiritual? Ele vai dar a receita para você. Você vai alegrar meditando na Torá. Você não pode se alegrar, regozijar, não. Você tem que se alegrar meditando na lei. Não pode relaxar o corpo. Você não vai relaxar o corpo. Você vai fazer o quê? Você vai admirar a criação. Não comendo coisas preparadas no dia anterior. Olha isso, eu quero que vocês prestem atenção nesse documento do primeiro século. Isso aqui mostra tradições de cristãos que ele estava querendo combater. Qual era a tradição desses cristãos? Assim como os judeus, eles não cozinhavam no sábado. Era tradição cristã comer coisas que eram preparadas no dia anterior, para não ter que acender fogo e ter o trabalho todo no sábado. Por isso que ele dá a ordem, não comam comida preparada no dia anterior como os judeus. Não se regozijem como judeus. Não se alegrem no Shabat como judeus. Não descansem no Shabat como os judeus. Vamos fazer o sábado cristão. Como que é o sábado cristão? Não pode ter alegria, não pode comer coisa feita no outro dia, não pode beber bebidas mornas, não pode restringir a locomoção, pode ir para onde você quiser, pode viajar, pode fazer o que você quiser, não pode ter prazer em dançar ou em aplaudir coisas sem sentido algum. Está entendendo de onde surgiu esse ódio que as pessoas têm contra o Shabat? Está entendendo de onde surgiu essa noção que uma pessoa religiosa tem que ser uma pessoa triste? Que uma pessoa santa tem que ser uma pessoa sempre triste? O que é isso? Eu estou contemplando a obra de Deus. Então regozija, alegra-te em Deus. Não, eu regozijo. Inácio de Antioquia, um dos primeiros sucessores aí lá na Antioquia, Inácio, que escreveu essa epístola aos magnésios, proibiu vocês de baterem palma, viu? Porque isso é alegria, isso é sempre de regozijo. Sábado cristão não pode ter alegria, não. Sábado cristão você tem que meditar, a sua alegria vai ser na meditação da lei. Não pode dançar nem bater palma. Por que ele usa esses verbos, pessoal? Porque eram coisas que os apóstolos ensinaram os gentios a fazerem. Eram coisas que os judeus ensinaram os gentios crentes. Gente, Shabat é dia de alegria. Shabat é dia de regozijo. Shabat é dia de família. Shabat é dia de... Isso é Shabat. Isso é Shabat. Mas quiseram impor para você um Shabat o quê? Triste, sóbrio, falso, peso. Então, o Shabat que os cristãos conhecem é esse Shabat que eles pintaram para você lá atrás. O Shabat opresso, o Shabat dos judeus, o Shabat que restringe tudo, o Shabat que não pode fazer nada. Aí hoje, quando uma pessoa ouve que você está celebrando o Shabat, o que ela pensa de você? É igual aqueles memes que eles lançam na internet, né? Quando digo que guardo o Shabat, o que minha família pensa de mim? O que os meus amigos pensam de mim? Você já viu esses memes que tem sempre 4 fotos, né?
É a mesma coisa. Quando digo que guardo o Shabat, imediatamente vem na cabeça das pessoas o quê? Um sujeito triste, um sujeito radical, um sujeito retrógrado, um sujeito ignorante, um sujeito que não faz nada no sábado, proíbe todo mundo de fazer alguma coisa, um sujeito escravizado por uma lei de Deus. Se muitos líderes cristãos pensam assim, graças à influência desses homens do passado, que moldaram a teologia cristã. Então não pode fazer nada disso, tá, gente? Você não pode dançar, você não pode aplaudir, você não pode relaxar o corpo, você não pode ter regozijo algum. Porque essas coisas são sem sentido. Alegria de corpo, Deus interessa com o espírito. Olha o platonismo aí. A nova lei, a nova lei exige que você mantenha um sábado perpétuo. Aquela coisa que você fala assim, não, mas eu estou separando o dia que Deus criou para eu contemplar, para eu poder regozijar. Aí o sujeito responde assim, você pode fazer isso todo dia. Você não precisa de um dia para fazer isso. Olha de onde ele aprendeu a falar isso. Aqui, ó, com Justino. Justino já falava isso para os judeus. Esse parágrafo foi tirado do diálogo de Justino com o judeu Tarfono. O judeu Tarfono foi um importante rabino do primeiro século. E esse Justino era um professor de filosofia que se vislumbrou aí com o cristianismo e explica a fé de forma bem filosófica. Então o Justino explica, filosofa para o judeu Trifão, dizendo o seguinte, ô Trifão, a nova lei que nós vivemos exige que você mantenha um sábado, todo dia tem que ser sábado para você, Trifão. Mas você acha que está ocioso por um dia, você supõe estar sendo piedoso. Você acha que você está sendo espiritual, se você ficar parado, pode pôr aqui, ó. Você acha que está sendo espiritual se você para um dia na semana? Você não discerne porque isso foi ordenado a você. E se você come pães ázimos, você diz que é a vontade de Deus. O Senhor nosso Deus não toma prazer em tais observâncias. Imediatamente, quando ele fez isso aqui, Deus virou mentiroso, lá em Êxodo 12, e Paulo ficou mentiroso lá em Coríntios 5:8, que mandou o povo guardar a festa dos pães ázimos. Olha aqui que interessante. Eu já estou encerrando. O domingo era um dia normal de trabalho no Império Romano, ok? Isso é história. Qualquer pessoa sabe disso. Agora, olha que interessante. No dia 7 de março de 321 depois de Cristo, o imperador Constantino emitiu um decreto civil estabelecendo o domingo como um dia de descanso. Tá? Então foi decreto civil, não foi nada religioso, foi civil primeiro. Ele decretou que podia descansar no domingo, não podia ser sábado, domingo. Lembrando que a suposta conversão dele ocorreu em 312. Ele soltou isso aqui em 321. E olha como é que é o decreto que ele escreve, tá? Já era cristão. Todos os juízes e pessoas de cidade e os artesãos devem descansar no venerável dia do sol. Ponto. Os camponeses, no entanto, podem atender livremente ao cultivo dos campos. Porque acontece com frequência que nenhum outro dia será melhor adaptado para plantar o grão nos sulcos ou nas videiras em trincheiras, para que a vantagem dada pela providência celeste não seja, por ocasião de um curto período de tempo, perdida. Deixa eu explicar aqui para você, olha aqui, eu vou explicar, pode pôr aqui. Ele não entendia buiufas de nada, de religião, de fé, de nada, ok? Mas ele viu que era uma questão de divisão entre os romanos. Por quê? Uns aprenderam com os judeus que tinham que separar o Shabat, outros falavam já que eram no domingo, porque Cristo ressuscitou no domingo, e nós não temos nada a ver com os judeus, o nosso negócio é o domingo, é o sábado, é o domingo, é o sábado, é o domingo. O que ele fez? Ele decretou, logicamente, o domingo, como venerável dia do sol, que mostra aí a qualidade da fé que ele tinha, né? O venerável dia do sol deve ser guardado por todo mundo, menos para os camponeses. Por quê? Porque falaram para ele que esse dia de descanso, pode voltar para mim, falaram para ele que esse dia do sol, ou domingo, era o dia da ressurreição de Yeshua, ok? Então era um dia o quê? Divino, era um dia com bênção divina. O que ele pensou como político? Espera aí, se é um dia mais abençoado que os outros, por que eu vou impedir o camarada de plantar nesse dia?
Os romanos tinham rituais de plantação. Os campos eram consagrados a divindades. E eram essas divindades que, segundo eles, mandavam chuva, mandavam a estação correta, o tempo correto, e fazia dar a colheita no tempo certo. Então, o que o Constantino pensou? Como típico pagão. Eu vou instituir o dia sagrado dos cristãos, o domingo, igual eles querem, mas eu não vou deixar o agricultor parar nesse dia. Por quê? Sabe-se lá se esse dia divino tem uma bênção especial para o camarada plantar e dar? Então eu vou manter o agricultor, ele é obrigado a trabalhar no domingo, porque ele vai plantar e a semente vai ser abençoada, porque é o dia especial deles. Ô gente, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Isso é o maior exemplo de ignorância. De paganização de algo santo que Deus deu para a humanidade, que é o Shabat. E o domingo, com a premissa que ele é o novo sábado cristão, ele é mentira. O domingo é um dia criado por Deus, você pode adorar a Deus, mas você falar que o domingo cristão é o sábado judaico, um substitui o outro, isso é mentira. E vocês usam a Cristo como a ferramenta desse sofisma milenar. Ah, porque Cristo ressuscitou no domingo. E daí que ele ressuscitou no domingo? Ah, porque nós temos que celebrar a ressurreição dele. Então celebre a ceia. Não é a ceia o memorial da ressurreição dele? Agora, você anular um mandamento de Deus e falar que faz isso em nome de Cristo, isso é o maior dos sofismas. Isso é errado. Está a prova aqui para você, ó. Quem criou o domingo? Nós, os cristãos, nada temos a ver com o Shabat, nem com as outras festas judaicas, e menos ainda com as celebrações dos pagãos. Olha, então ele já colocou o Shabat, Páscoa, Tabernáculos, junto com as celebrações dos pagãos, dos bárbaros, dos celtas, né? Interessante. Temos as nossas próprias solenidades, o dia do Senhor, o domingo. Então você vê aqui que o negócio do domingo não foi para estabelecer um dia de descanso, foi para tirar o sábado. Foi para rasgar o sábado da fé dos cristãos. No concílio de Laodiceia, esse concílio foi tão interessante, que lá, se você ler o resultado do concílio, ele ocorreu em 364 depois de Cristo, lá na Turquia. Laodiceia, que você tem em Apocalipse, né? Então, lá eles fizeram o seguinte, quando eles começaram a reunir e a colocar no papel as decisões, eles reconhecem o sábado como parte da tradição cristã. Mas no final do concílio, eles decretam o Shabat ilegal. Foi a partir desse concílio que o sábado passa a ser heresia para o cristão. Teve que ter um concílio, teve que ter uma ordem. Tá? E mesmo assim demorou 400 anos para a igreja extirpar o Shabat da igreja. Para a igreja extirpar o Shabat dos seus membros. E mesmo assim houve sempre remanescentes. A igreja do Oriente, a igreja oriental, sempre teve uma espécie de Shabat. E os gregos ortodoxos, os etíopes ortodoxos, eles sempre guardaram o Shabat. Nunca aceitaram a decisão papal. Olha aqui. Então, o concílio de Laodiceia é primeiramente reconhecido, o Shabat é reconhecido como um dia de encontro dos primeiros cristãos, está no cano 16. Mas depois ele é banido no cano 29. Eu copiei para você aqui. Olha aqui. Olha o que eles disseram. Os evangelhos devem ser lidos no sábado, junto com as outras escrituras. Está no cano 16. Então, é prova irrefutável que os cristãos se reuniam e estudavam a Bíblia no sábado. Como? Fazendo leitura pública dos evangelhos e das escrituras. Ponto número 1. Mas olha o que eles terminaram decidindo. Os cristãos não devem judaizar descansando no sábado, mas devem trabalhar nesse dia, honrando o dia do Senhor. Se quiserem, podem descansar, mas como cristãos. Descansar trabalhando, que ele quis dizer, né? Você não pode descansar no Shabat. Tem que mostrar que você é cristão e trabalhar no sábado. Mas, se for descoberto algum judaizante, seja este anátema, separado de Cristo. Pode pôr aqui, mas... Então, isso aqui, concílio de Laodiceia, século IV. Depois de Niceia. O Niceia não chega a proibir o Shabat, não. O Laodiceia proíbe. Mas, antes ele atesta a veracidade
da tradição do sábado para os cristãos. Então, pessoal, o que eu quero dizer com isso? O Shabat, ele tem que ser objeto de restauração. Porque ele dá para as pessoas senso de identidade. Ele dá para as pessoas senso de pertencimento. O Shabat é o dia do povo de Deus. Quem é que guarda o Shabat? O povo de Deus. Igual era na antiguidade. Que povo é esse que guarda o sábado? O povo de Deus. Você tem que voltar a ser reconhecido por isso também. As pessoas têm que ver que você guarda o mandamento de Deus. E lê Isaías de novo, 56. Você vai ver que Deus se alegra com aqueles que escolhem guardar a aliança, que escolhem honrar o Shabat. Não da maneira errada, viu? Eu fico vendo esses pais da igreja católica aqui, incendiando o sábado para os cristãos. E muitas pessoas hoje, mesmo cristãos evangélicos que dizem guardar o sábado, mas mantiveram a mesma linha cristã sobre o sábado. Que o sábado é peso, que o sábado tem que ser, né? Não pode fazer isso, que o sábado você tem que fazer isso, você não pode se alegrar, tem que ficar ali contrito, o Shabat, o sábado e tal. Então, muitos cristãos evangélicos protestantes que se dizem sabatistas, perpetuaram uma imagem errada do Shabat. Shabat é vida, gente. Shabat é alegria. Shabat é regozijo. Shabat é você se reconectar com Deus, você recarregar a sua bateria. Shabat é o dia da família. É o dia que você começa sexta-noite já fazendo um jantar diferente. Sábado você vai na congregação. Eu não tenho sinagoga na minha cidade. Meu amigo, então passeia com a sua família, faz um piquenique, faz uma coisa diferente, entendeu? Depois do almoço, que é um almoço especial, reúna com os filhos para estudar a Torá, né? Abençoe os seus filhos, passe tempo com eles. Isso é Shabat. Honre a Deus, fale que você está fazendo aquilo porque você crê no Deus Criador dos céus e da terra. Restaurar a celebração correta do Shabat entre o povo de Deus é abraçar a aliança que Ele estabeleceu conosco. É escolher aquilo que lhe agrada, é demonstrar o nosso amor através de atos de justiça. Restaurar o Shabat é confirmar a nossa identidade como povo de Deus, judeus, mas não judeus que se uniram a Israel. Restaurar o Shabat é entender que temos esperança no grande e glorioso Shabat que ainda nos aguarda. E eu termino dizendo: restauração já e Shabat Shalom, em nome de Yeshua. Amém. Amém. Voz de júbilo Israel, escuchar el sonido del shofar. Proclamar la salvación a través de Yeshua. Proclamar y todos canten a Yahweh, delante de Yahweh. A Yeshua sea la kabod, el honor y todo el jalel. Israel vendrá y se postrarán delante de su rey. De su rey Yeshua
tristeza y en Simha, Yahweh quiere oír tu voz. Yahweh Elohim, Yahweh Shema, Shema Israel, Yahweh Elohim, Yahweh tristeza y en Simha, Yahweh quiere oír tu voz. Yahweh Elohim, Yahweh Shema, Shema Israel, Yahweh Elohim, Yahweh tristeza y en Simha, Yahweh quiere oír tu voz. Yahweh Elohim, Yahweh la voz de júbilo Israel, escuchar el sonido del shofar. La salvación a través de Yeshua. Proclamar y todos canten a Yahweh. Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh en tristeza y en Simha, Yahweh quiere oír tu voz. Yahweh Eloheinu, Yahweh a Yeshua sea el honor y todo el jalé. Todo Israel vendrá y se postrará delante de su rey. Yeshua, todos cantarán. Shema Israel, Shema, Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh tristeza y en Simha, Yahweh quiere oír tu voz. Yahweh Elohim, Yahweh Shema, Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh tristeza y en Simha, Yahweh quiere